Voltamos. Voltamos, né? Peraí, deixa eu Voltamos. só botar aqui o título. Tá. Tu dá uma fixada aí. Vamos lá. Essa galera tá voltando devagar, né? Mas é engraçado assim, a gente, eu pelo menos eu imaginei que a conversa ia para um outro lugar, sabia? Eu também. Assim, A gente não, é, não mas chegou é, em metade do metade roteiro. do que a gente programou falar, pois é. Vou falar outra coisa. Mas é bom, né? Porque é Uhum. bom que as pessoas estão participando e estão, enfim, entendendo a proposta, que eu acho que é a partir desses comentários, né, a gente ir andando, ir fluindo. É isso. Espera a galera voltando devagar e aí a gente continua de onde parou. Saí agora no grupo, nos grupos de carnaval, todo mundo só fala do enredo da Grande Rio. É, o que será? O que Que será que será? eles estão Vai dar um aprontando? spoiler? Vai dar um spoiler? Não, não. Cara, daqui a pouco vai sair já. É, né? Aguenta a ansiedade. Aguenta a ansiedade. Todo mundo nessa, engraçado. Vamos voltando devagar? Acho que tava mais ou menos isso, né? 29, Vamos, 30. vamos, vamos. É. O pessoal Você vai tava andando falando. devagar. É, eu estava falando sobre essa construção da ideia do negro no Salgueiro. Porque o que é esse negro no Salgueiro, né? Essa construção do negro do Salgueiro, ela parte acho que de um projeto um pouco maior, que é um movimento moderno folclorista da década de 20, 30 e 40, enxergando o negro, né, dentro daquele projeto lá que a gente falou lá atrás, né, desse olhar moderno sobre o negro, não considerar uma agência do negro sobre falar de si mesmo, mas sim de um olhar externo e vendo o que significaria, na verdade, esse negro na cidade, na sociedade, né? E acho que o Salgueiro ele parte muito mais disso. É, e acaba que o Salgueiro, ele tem o Fernando Pamplona, que fazia parte desse movimento, né? Era muito amigo do Edson Carneiro. Edson Carneiro, para quem não conhece, é um folclorista bastante atuante na década de 40, década de 50. Estudou candomblé, fez a ponte para Rutilandes vir ao Brasil, enfim, ele tinha toda Organizou os uma congressos de samba, né? Movimento Congresso Nacional do importante. Samba. Para quem não conhece o Congresso de Samba, só digitar no Google Carta do Samba, ele tem um documento que é muito importante, né, 62, né? para 62, para a história do samba. Então acho que essa visão do Negro do Salgueiro ela parte de um outro viés. Essa visão do Salgueiro que o Felipe falou, essa visão do Império da Tijuca e da Cubão que o Felipe falou, ela é uma leitura contemporânea nossa sobre por que essas escolas podem ser consideradas negras hoje, que está muito ligada à ideia da localização da quadra, a ideia de como elas se constroem. Quer falar Mas, mais? Vini, posso provocar o que você tinha falado? Mas talvez essa Pode. ideia de negritude da Cubango do Império da Tijuca hoje seja muito mais uma ideia de embranquecimento das outras do que de enegrecimento dessas mesmas. Seja muito Ah, mais uma sim. ideia que a transformação fez com que as outras fossem menos negras do que eram, do que necessariamente se manteve uma construção negra em torno dessas duas comunidades. Então, assim, é muito mais. As outras passaram por processos mais gerais de ampliação, de enfim, adesão das classes médias e tal, se transformaram em instituições cada vez mais ligadas a uma ideia de cultura popular, enquanto a gente está trabalhando com a ideia de cultura negra, né? Do Isso. que necessariamente uma construção de nós somos escolas negras e vamos manter. É muito mais um processo que elas não entraram, de certa forma. É muito mais um embranquecimento das outras do que o enegrecer dessas duas. Exatamente, exatamente. E é legal você falar isso, né? Porque o Daniel, ele comentou no outro bloco, ele comentou que a Cubango, ao longo da história da Cubango, a Cubango, ela sempre se organizou socialmente ali dentro, de maneira com que ela mantivesse a hegemonia do morro, né? E eu até consegui presenciar de alguma maneira tímida assim alguns processos ali dentro, mas é um pouco isso, né? A própria escola ali ela se entende como uma escola negra, como uma escola pertencente e conectada ao morro,
Então, no movimento de eleição, por exemplo, ela vai sempre preferir a chapa que tenha esse viés, né? E, enfim, é um processo muito interno Muito dali, típico, né? né? E como isso tem a ver com uma dinâmica específica, territorial, política da escola. Enfim. Mandar um abraço para o Gustavo, estava na outra também, comentou, acabou passando batido, não É, respondi. Gustavinho. Nosso narrador salgueirense, um abraço para o Gustavo, obrigado por tá aí com a gente. O Leonardo perguntou se não pode estar ligado à escolha de enredo. Acho que sim. Em Acho que é um relação a essa processo. questão de negritude, eu acho que tem muito a ver com isso, que é o que a gente estava debatendo na semana passada, na real, né? Sim. Sim, o Joacir, que é o outubro.com.br, mas eu sei que é o Joacir que está se escondendo atrás desse nick. É claro que as escolas de samba embranqueceram. O Cubango e o Predativo estão pela execução de ato, mas como vocês estão dizendo, então essa redução favorece essa saúde. Eu acho que é isso. Eu acho que corrobora com o que a gente está pensando. Né? E aí, Mauro, eu acho que a gente pode passar por outro ponto, que é essa ideia da espetacularidade desses lugares, né? De sociabilidades negras. Acho que a gente pode falar tanto do terreiro, por enquanto, e da quadra. Porque acho que, de fato, as quadras de escola de samba, elas passaram a se ver também como produtoras de espetáculo, né? Para o público turista e para pessoas que não são daquele ambiente costumeiramente. Então elas vão começar a falar a fazer uma coisa chamada ensaio show, Uhum. né? E esse ensaio show, que eu acho que é muito da década de 70 e que acho que a Portela encabeça muito isso, Que tem quando ela tudo a ver com a começa crise do Candeia, que tem a ver com Quilombo, que tem a ver com essa crise da expansão das escolas de samba, tem a ver com o afastamento com as quadras cada vez buscando mais espaços distantes dos seus morros, pensando mais numa questão de atrair um público mais geral. É bem por aí. é. E eu acho que a Portela ela começa a fazer show no Morisco, né? Botafogo. De Botafogo, ela começa, ela cria a figura da velha guarda show, Uhum. essa figura da velha guarda é muito interessante da gente analisar, né? Que é uma figura que representa uma ideia de tradição, uma ideia de passado, uma ideia de memória da escola, mas que se volta para fora da escola, Sim. que começa a É uma fazer seleção, né? Primeiro é que é uma uma seleção, seleção. Assim, sim, uma velha guarda de escola tem, sei lá, 60, 70 pessoas. A velha guarda show é uma seleção dentro dessas pessoas de que memória. Então, geralmente, pessoas que têm. É uma velha guarda relacionada à expressão musical. Então, é uma galera. É uma velha guarda específica dentro da escola, né? sim, Que está falando é com a um público fórmula. mais externo. Porque se você pensar, quantas atividades a gente tem das velhas guardas dentro da quadra, abrindo show de, sei lá, ensaio show de sábado, a velha guarda na quadra, apresentando os sambas de terreiro clássicos da escola. Quantos exemplos desse a gente tem? Você deu uma travada para mim, não sei como é que foi aí. Eita. Pessoal, acho que estão conseguindo ouvir? Pessoal, acho que Mauro caiu. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Voltou. E aí? Você Deu ficou ruim? travado para mim um tempão, eu falando, 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 você travado. Aí eu Não, saí, aí eu saí e entrei de você, novo. mas é que a gente estava falando da ideia de velha guarda, eu acho que é isso. Você formula um produto, né? Que você começa a vender essa tradição, essa memória da escola para outros ambientes.
E aí é bom a gente falar que a gente não está automaticamente considerando isso um problema, que a gente está criticando a Não, Portela, é que evidente. criou a velha guarda. Não. A gente está tratando de um processo que ocorre dentro do mundo samba, Uhum. independente de juízo de valor se é bom ou se é ruim, até porque quase todas as escolas de samba hoje vivem, se sustentam disso, enfim, é um processo de negociação que a gente sempre tem abordado aqui, que faz parte, né, do, do processo como um todo. Eu acho que o bacana de pensar isso é como, quando as escolas de samba se inserem nessa lógica de uma produção espetacularizada da indústria cultural, enfim, elas elas dialogam bem com essa estrutura que, diga-se, elas se estruturam muito bem nessa lógica de produzir um espetáculo, de ter uma profissionalização, que é uma profissionalização cheia de meandros, né? Uma modernização conservadora, de certa forma, conduzida de uma forma conservadora. Então, as estruturas são modernas, mas a profissionalização é parcial, enfim. Quanto elas são geridas como empresa, mas só até a página 2. Mas como essa modernização das escolas de samba, elas passam a lidar com valores relacionados a essa cultura negra que as formam, sempre em determinados momentos e, sobretudo, no intuito de valorizar seus bens simbólicos a serem consumidos. Então, assim, eu vou organizar uma velha guarda show, fazer um disco para vender porque eles são nossos griots cantando a memória da Portela. Então, eu valorizo a ideia de ancestralidade africana. Mas, de forma geral, como as escolas de samba perderam a relação de se pensarem como produtoras de cultura negra. Se pensam como elementos, como produtoras de cultura de forma geral. E aí, como isso também é parte desse amplo processo de negociação, de ampliação, de expansão na cidade, enfim, mas coloca contradições em relação ao que construiu o legado, o patrimônio dessas instituições. Então, vamos lá. Parece besteira, eu já falei isso mais de uma vez. Quando você vai numa quadra de escola de samba e no meio dos sambas enredo, os caras vão lá e tocam Tim Maia, isso é o quê? Isso é uma manifestação. Para mim é a morte. Para mim é a hora de beleza, acabou, não vai ter samba enredo, eu vou embora, porque Tim Maia eu escuto em qualquer outro lugar, com todo respeito. Mas, numa outra perspectiva, são artistas populares que não são entendidos como artistas. Tem aquele debate do Jamelão de falar que não é puxador, é intérprete. É porque, inclusive na linguagem, na forma de nomear, você desvaloriza o popular o tempo todo. Então, assim, os intérpretes são puta cantores. Desculpa o palavrão, mas assim, são puta cantores. Então, enfim, o quanto eles estão ali, inclusive naqueles espaços, através da sua arte, mostrando como eles têm talento, como eles são diversos, como eles podem produzir várias outras coisas. E é o espaço que está colocado para eles. Isso é uma coisa que é legítima dentro da produção, na mentalidade da produção do artista. Agora, a grande contradição que me incomoda, que te incomoda certamente, é que a escola de samba é produtora de um tipo de cultura que, tirando o que extravasa, uma boa parte desse caldo de cultura a gente só é possível pensar em ouvir dentro de uma quadra de escola de samba. Quando a gente perde essa relação, a gente admite que só vai ouvir determinados sambas ouvindo em casa ou no Spotify. Então, se eu vou numa quadra de uma escola de samba, e ao invés de tocar os sambas clássicos, antigos, sambas de terreiro daquela escola, se toca Tim Maia, uma clara demonstração de como o carnaval e as escolas de samba querem se inserir como uma atração cultural da cidade, uma atração como um show em um outro espaço. E, de certa forma, isso é uma via de mão dupla, porque se isso é possível, se tem talento de sobra para isso, e eu acho que é extremamente possível, a gente tem profissionais, artistas extremamente competentes, isso é feito, e a gente se incomoda, pode perceber, a gente se incomoda, mas a maior parte da quadra gosta, né? Então quem se incomoda é sempre os chatos, né? Os velhinhos. Mas, em contrapartida, você tem todo um conjunto de produções que fizeram com que as escolas de samba sejam o que elas são e que a gente, às vezes, não ouve nesse espaço de sociabilidade, de vivenciar essa história, esse patrimônio que são as escolas de samba, que são as suas quadras. Então, para mim, por exemplo, toda vez que eu vou na quadra de Salgueiro, eu não escuto nenhum samba da década de 60, para mim alguma coisa está errada. Isso aconteceu várias vezes. Mas o quanto isso é uma lógica de inserção num mercado de bens simbólicos, na indústria cultural, de ser uma opção de lazer, como outras, como um show, como um baile. E como elas foram extremamente bem-sucedidas nisso, porque, de fato, algumas, acho que o Salgueiro é um exemplo, funcionam nessa lógica. A gente tem ensaios que ficam vazios em determinadas quadras e tal, e tem
ensaios de escola de samba que competem com as principais casas de show, em termos de público, de atração, enfim. Uma coisa que você falou foi muito bom que você falou logo no início, que é essa coisa da escola de samba não se pensar enquanto produtora de cultura negra. Eu acho isso fundamental, porque eu acho que a escola de samba hoje, a instituição escola de samba, hoje ela fica no meio do caminho. Ao mesmo tempo em que ela sabe que ela faz cultura negra, que ela tem um nicho, né, que seus desfilantes, na suma maioria, né, arrisco ser uns 70%, são pretos e pardos, ao mesmo tempo ela quer ser branca, ela quer ser vista como branca. Né? E aí eu tô dizendo, não tô falando de desfilante, mas tô pensando na mentalidade... Vini, posso te provocar? Eu acho que ela quer Pode. ser vista como nacional, como popular. Então, assim, é lógico que aqui tem uma perspectiva de embranquecimento, mas se a gente está falando de um país que se imagina inteiro como mestiço, elas querem aparecer como populares, como nacionais. Assim. Elas não querem aparecer como negras e ponto. Eu não sei se elas querem aparecer como brancas, estou mais te provocando do que... Também não tenho certeza. Não sei, não sei, a gente tem que pensar sobre isso, mas eu acho que é válido. É mais fácil a gente falar que elas não querem se ver como negras, né? Acho que se afastam ao máximo disso, por mais que isso seja irreversível, que elas são, e aquilo fica toda hora sendo jogado, né, e sendo posto à prova no organismo escola de samba. E aí o Ney Lopes, ele deu uma entrevista, ele fez um artigo, alguma coisa no sentido, que ele falou desse engajamento contemporâneo que está tendo sobre a ideia racial. Ele alerta, né, para esse, que é um cuidado que a gente tem que ter, porque hoje a gente tem uma Thaís Araújo, um Lázaro Ramos fazendo sucesso, claro, graças a um esforço do movimento negro, de atores negros lá de trás, mas também porque a pauta racial hoje se tornou um produto, né, e vende. E gera renda. E gera renda, é comercial. Então se criou um nicho consumidor de cultura negra. E aí é que está o ponto, porque as escolas de samba, e aí eu estou falando em questão de gestão, em questão comercial, que é uma área que eu já trabalhei, mas não é a minha especialidade. Elas perdem a oportunidade de se projetarem dessa forma e se colocarem na cidade como uma instituição de excelência na prática da cultura negra e na produção dessa cultura negra, de passistas, de compositores, de artistas populares, carnavalescos e por aí vai. Vini, tem um trabalho, e aí eu e o Vinícius somos da antropologia, né? Então eu vou falar do trabalho da área da antropologia, vou tentar explicar mais ou menos o que ele fala, que é do casal Komarov, não sei se você conhece, que chama etnicidade.inc. Né? Não está nem traduzido em português, mas é um trabalho muito bacana em que eles vão trabalhar essa ideia de como determinados grupos culturais em determinados povos, através da sua manifestação, eles vão transformar a etnicidade, então seja o pertencimento racial e a cultura que é produzida a partir dessa experiência étnico-racial, num produto econômico que vai fazer com que eles vivam dessa produção. E isso ajuda a gente a pensar a escola de samba em determinado momento, mas depois como elas tentam negar essa existência. Como claramente você tem uma percepção que a escola de samba é um produto étnico, na cidade do Rio de Janeiro, enfim. Mas de pensar como as escolas de samba só acionam essa ancestralidade, essa relação delas com a cultura negra, de forma geral, e eu estou falando institucional, né, pelas instituições que representam as escolas de samba, quando elas estão acuadas. Então você não tem um discurso oficial das escolas de samba que diz vem assistir o desfile das escolas de samba, que são produtos da Associação das Comunidades Negras Periféricas do Rio de Janeiro, que hoje se transformaram num evento internacional. Não, venham assistir a escola de samba, que são produtos de comunidades populares que produzem uma festa incrível. Isso dá uma grande diferença, que é uma tentativa de apagar um pertencimento histórico sem o qual é impossível entender o que as escolas de samba são. Eu acho que isso é importante para pensar. Esse viés étnico, né? esse matriz. Só recuperar uma coisa que a Maria tinha falado lá em cima sobre os grupos shows de velha guarda, e ela tem toda a razão. Como a organização dos grupos shows de velha guarda também foi uma forma de sistematizar, organizar uma produção de sambas de terreiro, que eram esses sambas feitos no espaço de sociabilidade da quadra, que expressavam visões de mundo, formas, casos, pensamentos em relação ao que era ser um compositor de uma determinada escola, de um determinado bairro, e vivenciar a vida a partir desse lugar.
né? Que é político, social, econômico, geográfico. Então, isso também era muito importante. Então, se você ouve um disco de velha guarda de qualquer escola, você vai ouvir compositores populares que muitas das vezes não foram gravados. Então, tem sambas de compositores em discos de velha guarda aí. Tô falando de cabeça aqui dos que eu lembro, dos dois da velha guarda Portela, do Salgueiro, enfim. De compositores que às vezes não eram gravados, porque não conseguiram uma inserção no mercado fonográfico. E isso é extremamente importante também na formação das velhas guardas. Sim, é isso. Das velhas guardas. Sou ruim de plural. Foi mal. Já tá enrolando a língua já, pô? Já é. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é por aí. Acho que a gente tem que pensar de que forma que esses espaços, né, de sociabilidades negras, principalmente a gente está falando de quadra, né, enquanto terreiro, essa forma de compartilhamento de experiência, de símbolos e de cultura, de que forma isso pode ser transposto para uma experiência capitalista, para uma experiência comercial, para uma experiência de produto. Eu lembro que na minha graduação, na época da História, eu fui no Quilombo São José com a professora Hebe Matos. Ela estava fazendo uma disciplina, levou a gente lá. E aí qual é a visão que a gente tinha, né? A visão que a gente tinha que chegar lá, é a terra batida, é o tambor, e que não sei o quê, aquela visão estereotipada que a gente tem quando a gente não conhece. E aí chegando lá, a gente encontrou uma cantina, a gente encontrou mesas pra gente almoçar, encontrou um projetor pra palestra. A gente falou assim, porra, caramba, esse quilombo é falso, esse quilombo não existe, né? Mentira. Como é que a gente foi, né? Como é que pode um quilombo com cantina? Não existe. E aí na aula a gente foi debater isso e a gente entendeu, né, que na verdade ela estava acionando isso que você falou, essa etnicidade que eles possuíam, esse passado, essa memória, e vendiam almoço, vendiam palestra, e era assim que eles a etnicidade como um produto. Então, assim, nós vivemos dentro de uma lógica de um modo de produção capitalista. E, enfim, se o capitalismo mercantiliza tudo, inclusive as pessoas, se a cultura se transforma em bem simbólico, a minha etnicidade é um valor. Então, essas experiências étnicas ao longo do mundo, ao redor do mundo, vão se transformando em ativos comerciais que fazem com que as pessoas consigam se manter. Então, a gente pode pensar diversos elementos, diversas vivências, como experiências étnicas que vão gerar renda para populações. E aí você falou de populações originárias, enfim, em relação a quem elas são, né, as suas práticas. E isso é jogar por dentro, né, dentro das limitações do capitalismo, jogar com o que se tem para manter a sua própria condição, né? E agora, aí... isso coloca, Mauro, desculpa, isso coloca uma outra questão que eu acho que é legal pontuar também, que eu tive até uma treta no Facebook na semana passada com essa questão de apropriação, mediação, mas que eu acho que é legal pontuar. Em que medida que essa etnicidade, que essas práticas culturais de dentro do mundo do samba, elas são utilizadas por sambistas ou pessoas totalmente alheias à cultura. Né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pontuar, porque senão a gente entra num campo muito perigoso em que, não, então o samba virou comércio. Então qualquer um pode pegar e fazer uma oficina de percussão. Não. Né? Sim, e aí, sim. Né, acho que mas a lógica, a grande questão quando a gente fala de samba é que o samba virou comércio, qualquer um pode falar de samba. A grande questão é que o samba se expandiu de certa forma, de tantas formas, que na realidade ele é hoje esse símbolo da identidade nacional. Então, se questiona inclusive a questão da autenticidade. Então, qualquer pessoa pode se achar no direito de produzir alguma coisa a respeito de samba. E isso aconteceu. Então a gente fala dessas apropriações mais visíveis, então assim, e transformações, mediações que utilizaram o samba, de certa forma, aliando a outros elementos, apagando a questão étnica e, em cima disso, se transformaram em grandes valores, como, por exemplo, eu falo sempre, desculpa aí quem discorda, mas como, por exemplo, a bossa nova. Então, assim, você falou, se eu estou lembrado do caso, você está falando de uma questão específica, individual. Mas se produziu uma música que foi pensada como a música do Brasil, a partir da Zona Sul do Rio de Janeiro, que era uma forma de trazer elementos do samba, branqueá-los, apagar uma existência e, enfim, propagar ideias de que o grande problema do Brasil era a garota de Ipanema que passava e não dava mole. Então, assim, o quanto isso também não passa por essa ideia de apropriação que você está discutindo, né?
Eu acho que isso já Que dá a grande questão é de como o samba ele é pensado como de todo mundo. Sim, e eu acho que é como que essas sociabilidades negras elas são pensadas enquanto um produto mesmo, enquanto um capital comercial que vai fazer a sustentabilidade dos próprios praticantes, né, dos próprios atores. Que é um debate que é da área de patrimônio, né, que é muito debatido na área de patrimônio material, do samba como patrimônio material. Quem é que pode utilizar esse samba, quem é que pode utilizar... Eu fui uma vez num seminário em Brasília que tratava sobre essas práticas, né, na época do IFAM ainda. E foi muito curioso um caso, assim, porque o queijo Minas, não sei se as pessoas sabem, mas o modo de fazer queijo Minas é patrimonializado. Existe um modo específico de fazer queijo Minas. E aí era que uma empresa pegou o modo de fazer queijo Minas, industrializou e estava comercializando para a China, para a Mongólia e para diversos lugares. Pegou um Então, assim, saber patrimonializado, popular, enfim, histórico, e está capitalizando em cima disso. isso. E aí foi lá a mestra, né, que fazia o queijo Minas, que era uma senhora e tal, e falou assim: a minha avó criou esse saber de fazer queijo Minas, a minha mãe me ensinou, e hoje uma indústria de um cara que eu nem conheço ganha dinheiro em cima disso e eu quase passo fome em casa. E aí, como é que você lida com essa questão? Né? Extremamente complexa, né? É complexo, é complexo. As coisas não são pão, pão, queijo, queijo, com Não. perdão da piada. Mas, Nessa cabia bem. O Léo tá fazendo uma pergunta aqui, Vini, não sei se... que inclusive tem muito a ver com o projeto de pesquisa que ele vai desenvolver, né? Nessa ideia, o samba gospel é uma tentativa de apagamento étnico ou pertencimento de corpos negros convertidos. Eu vou tentar responder, já vou te adiantando que não tenho uma ideia fechada a respeito. Mas na minha compreensão, existem formas e formas de samba, né? Eu entendo samba como uma cultura, uma forma de expressão. E aí a gente tem a diferença entre... tem partido alto, tem samba de roda, tem samba paulistano, tem samba carioca, samba baiano, enfim. E o samba gospel, ele pelo que eu conheço das pessoas fazedoras de samba gospel, compositores, músicos, enfim, ele é uma forma de expressão, de manutenção no samba de sujeitos que se converteram. Então, o samba não é uma linguagem também que ela é exclusiva e pertence a uma única pessoa. E como cultura, ela é móvel, ela não é fixa, né? Ela se transforma, vai sendo ressignificada, enfim. Então, não acho que é uma apropriação. Eu acho que você tem ali uma forma diferente, sim, de produzir samba, relacionado a um determinado discurso e a outros valores, e que negocia o tempo todo com essas fronteiras étnicas, né? Porque se você está falando do samba gospel, se você pensa o pentecostalismo, e aí você pode pensar o pentecostalismo, né, o pentecostalismo e suas fronteiras também bem fluidas em relação a questões afro-brasileiras, né? E aí eu acho que vou me alongar mais. Tinha um especialista assistindo a gente aí, que é o Fred, mas eu não penso o samba gospel como uma forma de apropriação. Pelo contrário, eu acho que é uma nova forma de expressão dentro do grande guarda-chuva cultural, musical, de forma de pensar e viver, que é o samba. Porque eu acho que a questão da apropriação, ela é muito mais o ponto de vista que você aciona, né? Então, Uhum. assim, ela pode ser apropriação para alguém que é do candomblé e é totalmente contra as religiões neopentecostais. É Uhum. por conta dos ataques sofridos. Agora, por conta de outra pessoa pode não ser visto. Então, eu acho que tem esse... Não tem essa definição, né? Eu acho que a questão da apropriação e da mediação são pontos de vistas que, de acordo com quem está vendo, vai enxergar aquela questão daquele modo. Exato. Eu acho que essa questão é uma questão muito boa Boa. para pensar mesmo, sabe? Esse movimento bem contemporâneo que bom, a gente vê, e aí está dentro do assunto até, de sociabilidade. Diversas baianas estão deixando de sair nas escolas porque estão virando evangélicas. E Diversas outras, passistas. permanecem, mas isso é uma questão. Então, isso é uma agenda de pesquisa, falando para o Léo aí, que está bem interessado nisso, que eu acho que está na ordem do dia. Assim. Ninguém precisa estudar esse fenômeno. Porque se você pensar o que é o fenômeno
dos evangélicos, do pentecostalismo, neopentecostalismo, ele é um fenômeno, e aí eu estou bebendo da fonte do meu amigo Fred, que está aqui, e um pouco do que eu estudei para a dissertação, ele é um fenômeno extremamente popular e periférico. Então, assim, quando se fala que os evangélicos estão se tornando as maiores religiões do país, o crescimento dos evangélicos e tal, esse crescimento vem sobretudo nos subúrbios, nas favelas, ele é um crescimento comunitário. E muitas das vezes você tem um cruzamento entre outros pertencimentos sociais e a religião. Então tem várias pessoas que se convertem, que são evangélicas e que participam do carnaval. Nós conhecemos carnavalesco eu não lembro. A gente conhece intérprete, baiana, compositor, a gente conhece diretores, teve caso até de patrono de escola de samba. Então, assim, essas pessoas, a escola de samba também não é um organismo que é uma ilha, que está fora da sociedade, que está inserido na lógica da sociedade que a gente vive. E é impossível falar do Brasil hoje sem pensar nessa expansão pentecostal, religiosa. Enfim. Eu acho legal a gente falar também que, por exemplo, a gente tem um movimento de pensar a escola de samba conectado a uma experiência das culturas da diáspora, né? Mas também a escola de samba, ela é fruto de uma experiência da Europa, de uma experiência e principalmente uma construção de uma ideia de visualidade da arte clássica, né? Por que a gente tem tanto anjo barroco até hoje na escola de samba? Nossa, independente do enredo. Independente do enredo, entendeu? O anjo barroco vai estar lá. Uhum. As colunas gregas, as colunas romanas, a gente vai... Porque qualquer enredo tem que começar aí, né? Exatamente. Uhum. Então, você pode pular do Exu do Ferro Velho diretamente para aí, e faz sentido para alguns, né? Pois é. Então, isso vai estar posto lá. E aí é para a gente perceber como que isso também é uma coisa tensionada. Então, a matriz cristã, e aí a gente está falando da escola de samba, ela é uma matriz importante para a constituição do que a gente entende como escola de samba hoje. Pode não ser o que a gente entenda como uma escola de samba e que a gente acredite, mas é algo que está posto, né? A matriz cristã é muito forte dentro da escola de samba. Tanto na ideia de cortejo, de procissões católicas que eram feitas desde do século XVIII, no Brasil. A forma das escolas de samba está diretamente relacionada às formas de festejo religiosas que existiam anteriores, né? Exatamente. Como uma espécie de síntese. Exatamente. É uma outra pegada, mas que também está ali. Então, a ideia de Cristo, a ideia do cristianismo, está presente também, né? Então, de que forma que isso é negociado, que você cria uma escola de samba com essa matriz e você ignora a matriz afro? Eu acho isso muito interessante a gente entender. Porque tem a ver com a diáspora, tem a ver com a experiência dos negros, enfim. Inclusive para manter as suas formas de expressão religiosa, como precisaram dialogar, como tem a questão do sincretismo, como tudo isso está relacionado, né? Sim, e como também uma ferramenta que acho que é uma grande questão, né? Uma ferramenta de apagamento dessas experiências da diáspora africana, em que você vai privilegiar elementos cristãos em detrimento dos elementos africanos. Por exemplo, uma coisa que me deixa bastante revoltado é que toda escola faz missa de aniversário. Missa de aniversário. Nenhuma escola, e aí eu posso estar cometendo algum equívoco, mas quase nenhuma escola faz um xirê para comemorar o aniversário da escola. Independente da escola, a gente estava fazendo aquela escala de quem é a escola mais negra? Pois é. Então as escolas fazem sempre o quê? Missa, com padre, com hóstia, com o sangue de Cristo, por aí vai. E como isso é uma tentativa de entrar na ordem, né? Mas isso recuperar um elemento que foi colocado lá em cima pela Lunita, de como também as escolas de samba e o Carnaval do Rio de Janeiro, pensando no grupo especial, ele é dirigido por pessoas que não necessariamente emergiram da lógica da escola de samba. Então, assim, os presidentes de escola de samba, em sua maioria, salvo algumas exceções que são pouquíssimas falando do grupo especial, e a Liesa, eles partem de uma lógica que é uma lógica estranha, externa ao universo das escolas de samba. Então a gente tem presidentes, enfim, são majoritariamente homens brancos de classe média que foram ser administradores de escolas de samba. Então o linguajar, a forma de pensar o que é o carnaval, todos esses vícios, todas essas críticas, que é uma coisa que eu abordei um pouco no final da minha dissertação de mestrado, está muito relacionada a quem são as pessoas que nos dirigem. Como, de certa forma, a escola de samba ela é pensada a partir dos seus líderes e a partir da entidade que representa, falando das escolas do grupo especial, a partir de um lugar que é externo à própria realidade da escola de samba. Então, às vezes, eles estão falando uma linguagem que não faz nem sentido para a própria
comunidade que eles deveriam representar. Então, assim, faz sentido para você um papel que as escolas de samba desempenham na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, você não tem nenhuma legislação aprovada na LERJ, no município, que destine uma quantidade, um percentual de renda do município ou do estado para as práticas comunitárias que as escolas de samba desenvolvem em suas comunidades, para os desfiles. Então, como isso também demonstra que falta uma articulação política para garantir os interesses dessas escolas. Inclusive porque as pessoas que estão lá, elas são externas a essa realidade e só conseguem falar numa linguagem economicista. Então, assim, a gente precisa de dinheiro porque a gente faz um evento que é o desfile, que é sensacional, bomba de turista. Isso é suficiente? É isso? Essa é a importância da escola de samba? É por isso que as escolas de samba persistiram enquanto os ranchos, as grandes sociedades, os cordões, os cursos se perderam? Foi por causa disso? Evidente Aquela que não. pergunta, né? A escola de samba, aquela frase do Simas, né, que você citou, Uhum. que elas desfilam para existir. As escolas de samba, em sua maioria, existem porque desfilam. Aí ele fala do Império Serrano, né? O Império Serrano desfila porque existe. Então, como hoje as escolas de samba se pensam como empresas que produzem um espetáculo que é o desfile, mas não entendem que elas chegaram a essa posição e são o que são pela potência dos seus discursos, pela potência da sua capacidade de formar indivíduos, formas de pensar, formas de entendimento, construção de conhecimentos, saberes, como elas estão ritualizando práticas ancestrais que permanecem vivas. E como isso tudo é pensado como menor. Isso eu acho que é grave, né? Eu acho que é isso. Mauro, eu acho que não vale a pena a gente entrar no barracão, porque é um outro tema extenso. Sim. Né? A gente ia ter que falar bastante coisa, a gente rendeu bastante em quadro e terreiro, né? Pois é. E nem falamos nas barraquinhas ainda, que é a melhor parte. Tu gosta, né? Tá ensaiando esse parte, momento desde a primeira. Melhor parte. Mas eu acho que a gente, enfim, deu conta, acho que iniciou um debate sobre pensar o que são essas... o que é a escola de samba, né? Considerando que elas são produtos da diáspora africana e são produtos mesmo dessa interação da sociabilidade negra. O Léo Bora falando barraquinhas e barracão, uma coisa que a gente sempre fala, né? que eu acho que faz todo sentido. Essa ideia das barraquinhas é muito, né, de pensar nessa chave. Quer dizer, você acaba o ensaio que você está fazendo da escola de samba e você vai para onde? Quem vive o cotidiano da escola de samba sabe que automaticamente quando você acaba o ensaio dentro da quadra ou na rua, você vai parar numa barraquinha para fazer a resenha no pós-ensaio. E essa barraquinha é o centro da sociabilidade da escola de samba. Porque é em torno dela que essa sociabilidade gira. É ali que você vai saber das fofocas, é ali que você vai saber se o compositor A brigou com o compositor B. É ali que você vai entender que a tia fulana morreu e que a neta de fulana nasceu. Essas barraquinhas ali que ficam dentro da quadra, aqui dentro fora, que dão essa ideia de sociabilidade negra, de interação de uma comunidade. Né? E eu acho que elas são fundamentais para entender o que é uma escola de samba, um projeto de escola de samba, né, Mauro? Porque se a gente está falando desde o início que as escolas de samba nasceram para ser espaços de sociabilidade, de congraçamento, de troca, de manter laços, manter relações sociais entre pessoas, essa comunidade negra do pós-abolição, e isso paulatinamente, com todo um desenvolvimento, expansão das escolas de samba, a espetacularização, foram inseridas na lógica de uma indústria cultural, enfim. Como você tem a transformação desses espaços, então o terreiro que era de terra batida no pé do morro passa a ser uma quadra com ar-condicionado num outro bairro, distante do morro que dá numa escola, para atrair mais pessoas, e antes tinha uma determinada lógica financeira, não cobrava ingresso, um outro pertencimento. Se isso tudo está sendo transformado, a sociabilidade também vai mudar o seu perfil. Então você tem formas de sociabilidade distintas numa escola de samba. Porque também a escola de samba se tornou muito mais ampla. Então você tem uma forma de sociabilidade de escola de samba hoje, que é você pertencer a determinados segmentos da escola de samba. Então tem uma sociabilidade em torno de pessoas que são do núcleo das baterias. Que tem espaços dentro do ensaio, da quadra, enfim, específicos em que existe um núcleo de sociabilidade em que se vivencia a escola de samba de uma determinada forma.
Tem um outro núcleo de sociabilidade em torno dos passistas, de grupamentos específicos da escola. Mas, de forma geral, esses espaços, dentro ou fora das barraquinhas, onde as pessoas sentam, bebem cerveja, trocam ideias e se conhecem, são espaços fundamentais de troca, de relações, de estabelecer, de entender quem é quem, de se conhecer, fortalecer laços, construir, enfim. E como esse espaço também está relacionada a uma condição, uma constatação do que uma quadra, diferente do que eram os terreiros, de escola de samba se transformou. Então, assim, quando começa a tocar Tim Maia, uma galera sai para ir socializar, construir esse espaço de sociabilidade na barraquinha do lado de fora. Porque quem vai ficar dentro da quadra da escola de samba, no seu espaço, como espaço de sociabilidade, são pessoas que não entendem ou não acham problemático isso, não se incomodam, enfim, com essa inserção nessa lógica, enfim. Mas fora você encontra outros espaços. E como em cada rua, em cada espaço de cada escola, você tem barraquinhas específicas, né? Eu falo muito a partir da minha realidade lá, da Silva Teles de Salgueiro. Então, assim, você tem barraquinha que para um pessoal, determinado pessoal da harmonia. Tem uma barraquinha que o pessoal, um conjunto de compositores gosta de parar. Tem uma barraquinha que o pessoal mais ligado à diretoria gosta de parar. Quanto essas barraquinhas também definem espaços dentro da lógica da escola. Então, assim, a escola cresceu tanto que ela é plural. Então, essa própria sociabilidade, ela é fragmentada. Você não tem uma sociabilidade geral. Ninguém de nenhuma escola conhece todo mundo daquela escola, né? Sobretudo se a gente está pensando em escola nessa visão mais ampla, que não é nem constituída só por pessoas que desfilam, é praticamente impossível, né? E aí, o quanto esses espaços são fundamentais na construção desses laços que fazem sentido a gente imaginar as escolas como comunidades. Essas comunidades imaginadas, né? Então, assim, lá vem o Salgueiro. O que é o Salgueiro? Num dia de desfile, os Salgueiros são os componentes que vão desfilar pelo Salgueiro. Mas, de forma geral, os Salgueiros são todas as pessoas relacionadas à história da agremiação, que podem desfilar ou não, que podem já ter desfilado ou não, que podem contribuir, trabalhar na lógica do carnaval ou não, enfim. Mas como essas relações elas são mantidas ao longo do ano, em diversos espaços, e aí um espaço que foi ganhando cada vez mais fôlegos foi esse espaço das barraquinhas, como você vem falando sempre, né? É interessante a gente pensar, né? Como que tem gente, por exemplo, que não entra na quadra. Tem Exato. gente que assim vai. Quem nunca? Que fala assim, eu vou para o ensaio da Imperatriz. Uhum. Eu não vou entrar na quadra da Imperatriz, eu vou ficar sentado na barraquinha que tem em frente à quadra e vou ficar a partir de lá experienciando o que eu entendo de escola de samba. E tem uma coisa, Vinícius, desculpa, tem a falta de educação da minha parte, mas vai ser rápido. Mas tem uma coisa que é fundamental, né? Escolas de samba entraram na lógica capitalista de produção, indústria cultural, mercado de bens simbólicos. Dentro da quadra da escola de samba, você tem um patrocínio de cerveja, né? Então, às vezes, você vai para uma quadra de escola de samba que pode ser a sua, que eu não estou dizendo que é a minha, mas que o patrocínio pode ser da Itaipava. E aí, lá dentro, você vai pagar 6, 7 reais, porque uma quadra de escola de samba hoje é pensada como um espaço de cultura, como de fato é uma casa de show normal. Então, lá dentro, você vai pagar 7 reais numa latinha de uma determinada cerveja, e lá fora, você vai pagar no latão mais barato. Então, assim, quanto tem também uma questão de classe, de consumo, enfim. Quando tudo isso atravessa entrar ou não na quadra. Foi mal. Isso aí. Não, o Sherman tá falando, o Sherman lá da Mangueira, foi meu diretor de tamborim lá na Renascer de Jacarepaguá. Já tô cavando vaga para ano que vem. Cara de pau. Tá falando aqui que as escolas são como escuderias, fazendo analogia com a Fórmula 1. Eu acho que assim, a gente vai ter que encerrar esse, né, porque daqui a pouco já vai estar contando, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que essa experiência dessas sociabilidades negras nas escolas, eu acho que elas foram se transformando de uma forma e foram se modificando e se adequando ao que a escola de samba se entende enquanto instituição no seu tempo histórico, né? Então, quer dizer, a escola de samba em Vargas era uma, na ditadura era outra, e na contemporaneidade é outra completamente diferente. Mas, de alguma forma, as sociabilidades negras, elas permanecem. E essas sociabilidades negras são o que mantém a escola de samba em pé. Ao final das contas, é isso, né? Porque se por um lado você enxerga que a negociação mantém a negociação com o governo, com artistas brancos,
mantém a escola de samba em pé, as sociabilidades negras também. Porque, veja, se a gente, por exemplo, se amanhã a Globo falar não vou transmitir a escola de samba vai ficar sem dinheiro, mas ela vai continuar desfilando. Né? Ela vai, de alguma forma, ela vai desfilar no próprio bairro, pode ser não na Sapucaí, pode ser com uma alegoria, com um tripé, mas ela vai sair. Né? E vai se transformar, como sempre aconteceu. Então essa ideia de sociabilidade a partir de uma experiência do Atlântico Negro, que eu sempre falo, né, que essa ideia do Paul Gilroy, ela é muito potente para a gente pensar as escolas. Eu acho que a gente tem que se aprofundar nela. Acho que é isso. Acho que é bem por aí que a gente queria sublinhar, a gente conseguiu, né? Como escolas de samba surgem como elementos, como espaços de sociabilidade negra, como essa sociabilidade negra marcou os territórios da cidade do Rio, mas também a forma de ocupação dos espaços das escolas de samba. Então, não à toa, primeiro as escolas de samba ocupavam espaços que eram chamados de terreiros, eram terreiros, seguiam uma lógica de ocupação desse espaço que remetiam à ocupação dos terreiros nos cultos de candomblé. E a gente não chegou a não falar dos barracões, mas que também tem, a gente pode pensar em associações que não estão relacionadas única e exclusivamente ao nome, né? Mas de como esses espaços em que o carnaval carioca se desenvolveu são espaços pensados a partir de uma lógica, visão de mundo, a partir de uma cultura que ela é negra, que ela é afro-brasileira, e aí a partir dessa cultura é que se dá sentido à ocupação do espaço, à divisão do espaço, enfim, e como isso é central para a forma pelo qual vai se vivenciar, vai se construir relações. Acho que era mais ou menos por aí que a gente queria. E foi bacana, né? As contribuições foram levando a gente para outros lugares, que eu achei que também foram interessantes. Eu acho que, enfim, para a semana que vem, aquela coisa, mandem temas, mandem sugestões, a gente fica devendo a ideia de barracão para vocês, né? A gente precisa, enfim, se aprofundar nisso. Acho que a gente pode fazer, de repente, não sei se é a próxima, mas mais para frente, falar especificamente do espaço do barracão, que é um espaço de produção visual da cidade, que reproduz um modelo de arte, e aí acho que a gente vai... Arte, autoria, quem são os artistas no meio disso tudo, é uma ideia de escola de samba específica, eu acho que rende bastante. E, enfim, eu acho que é isso, né? Vamos encerrando. Quer falar alguma coisa, Mauro? A gente eu queria agradecer as pessoas que mais uma semana nos deram a honra da sua companhia aí, né? Assistindo a gente. Eu sempre falo que parar para assistir uma live é um esforço, né? Ter paciência. A gente tem um show de live, a gente está vivendo uma pandemia, nós temos que cuidar das nossas saúdes mentais, enfim. Cada um tem, inclusive uma galera trabalhando no home office, enfim. Queria agradecer bastante aí a presença de todo mundo mais uma vez. Tem uma galera que já tem carteirinha. Sem a presença de vocês, os comentários, o debate fica travado, né? A gente fica trocando uma ideia que a gente já sabe, já está num nível de conhecimento que a gente já imagina que o outro vai responder, né, Vinícius? Então, assim, como vocês vão levando a gente para outros lugares, pedir a contribuição de vocês, seja aqui antes da gente fechar, ou depois pode mandar mensagem, tanto eu quanto o Vinícius, a gente responde de boa, de acessível nesse sentido. Ideias, sugestão para próximos temas. E é isso, agradecer o Vinícius mais uma semana aí, a gente trocando ideia. O Sherman, ele falou uma coisa muito interessante aqui, que é sobre o tema, que ele falou sobre o Cacique de Ramos e a gente não falou. Né, que, enfim, isso é o fundo de quintal, é uma ideia de pagode. Eu acho isso muito importante para a gente entender a sociabilidade negra. Muito importante. Sim. Mesmo. Não sei se a gente... Não sei, de repente vale até um tema, né? Falar de fundo de quintal e a relação com o samba de modo geral, com a escola de samba. Não sei, gente... Vamos pensar. Mas dá para pensar o fundo de quintal como uma experiência de sociabilidade negra, né? O quanto foi uma roda de samba que também foi constituída em torno de uma rede de sociabilidades, em torno de um terreiro, de uma matriz religiosa afro-brasileira. Você tinha o futebol, a religião e o samba ali, né, naquele contexto, as transformações do samba. Eu acho que super rende, que tem tudo a ver, e eu acho que é uma excelente contribuição também. Vamos pensar e... Bom, se cuidem, fiquem em casa, aquilo que a gente já sabe. Né? A gente sabe que a gente está passando por um momento de abertura, mas é importante que a gente se previna. Não acredite no que o governo fala aqui. É só ir para o Norte Shop lá na loja da TIM, comprar pão de queijo lá na casa do pão de queijo, não. Não vão para o Norte Shopping. Dá uma segurada, entendeu? Espera um pouquinho. Todo mundo quer muito sair. Né? Hoje mesmo eu recebi 2 flyers de pagode. Tem noção? 2 Nossa, rolando agora?
Um para hoje em Braz de Pina e Pô, outro... não esculacha meu bairro, não. Em Braz de Pina não tem isso, Ué, não. Não, são brincadeira. dados, Não, isso é mentira. realidade. Brincadeira, Mas Braz de Pina tá assim, bombando na rua. Todo mas mundo não na dá rua pra sem gente máscara. sair. É, não dá. Mas é isso, gente. Aí semana que vem nos vemos mais. Valeu pela participação e vamos trocando ideia durante a semana. Obrigado a todos, beijo, boa semana, até. Valeu.